Sejam muito bem-vindas a mais uma live da nossa série Mulher Virtuosa, Quem a Achará? Seja muito bem-vinda, Bispa. Sejam muito bem-vindas. Então, na nossa série Mulher Virtuosa, Quem a Achará? Nós já tivemos a primeira live que foi sobre a mulher virtuosa, falando sobre a mulher, explicando, entendendo como sermos a mulher virtuosa. Depois tivemos a live sobre depressão. Falando sobre depressão, é um assunto que precisa ser falado, é um assunto que nós precisamos compartilhar. E a mulher virtuosa, ela precisa estar, seja muito bem-vinda, a mulher virtuosa precisa estar atenta a si mesma, à sua família, aos amigos, precisa estar atenta aí sobre esse assunto tão triste, né, que assola tantas pessoas. Seja muito bem-vinda, Alexandra. E depois nós tivemos a semana passada mais um assunto da mulher virtuosa, Quem achará, sobre o amor. O amor, precisamos amar. E o título da nossa mensagem, da nossa live foi Amor foi feito para amar. Foi o título da nossa live passada. E hoje falaremos sobre jejum. O que é o jejum? Por que fazer o jejum? Quais os tipos de jejum na Bíblia? Falaremos sobre jejum. Faremos um estudo aqui sobre jejum. Jejum é uma prática maravilhosa, poderosíssima. Então vamos entender um pouco mais sobre o jejum, como fazer. Acabamos despertando Thalitas agora. Eu estava um pouquinho sem voz. Hoje foi dia de identidade. Eu grito. É a minha sessão favorita, favoritíssima, disparada. Amo, 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 amo. Amo falar sobre identidade. Foi um assunto muito forte para mim. Eu decidi buscar ajuda para restaurar a minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia por que eu existia, quais os meus dons, quais os meus talentos. Quem é a Camila? Por que eu existo? Por que eu tô aqui? Eu tinha muitas perguntas. Então isso gritava muito alto dentro de mim. Quem é a Camila? Então eu fui atrás de entender quem era a Camila. Fui atrás para buscar. Sejam muito bem-vindas. Fui atrás dessa informação, atrás de buscar essa informação de quem era a Camila. E comecei a viver um processo. E nesse processo eu comecei a ter minha identidade desentulhada e comecei a me conhecer. Eu pude me ver como eu verdadeiramente sou. Pude reconhecer os meus dons, os meus talentos. Pude reconhecer o meu propósito. Eu sempre falo que quando eu sei quem eu sou, eu estou pronta para descobrir meu propósito. Identidade e propósito andam lado a lado, grudados, um depende do outro. Quando eu sei quem eu sou, eu estou pronta para viver o meu propósito, para descobrir e viver o meu propósito. Então não parei mais. Não parei mais. Seja muito bem-vinda, Camila, minha xará. Então quando eu descobri quem eu sou, eu não parei mais. Eu comecei a cumprir o meu propósito, viver e cumprir o meu propósito. E estar aqui hoje é estar cumprindo o meu propósito também. De levar a palavra do Senhor, de despertar mulheres, de despertar mulheres aí virtuosas, posicionadas. Eu verdadeiramente creio que uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher posicionada, ela muda, ela transforma o seu lar, ela transforma qualquer ambiente. Então compartilhe essa live com quem precisa assistir. E vamos começar o nosso assunto jejum. Nosso assunto de hoje, jejum. O que é o jejum? Por que fazer jejum? Por que jejuar? Então vamos lá. A Bíblia nos dá muitos relatos de pessoas que jejuaram. A Bíblia fala muito de pessoas que jejuaram. E a Bíblia não tem regras assim. Como é que você... É só esse jejum? É esse o jejum que você vai seguir? É só esse jejum que serve? Não. A Bíblia nos fala de vários jejuns. E a Bíblia nos fala muito de pessoas que jejuaram, que afligiram sua alma, que vestiam, o povo na época da Bíblia vestia pano de saco, colocava cinza na cabeça, ia chorar e jejuar e clamar ao Senhor para que Ele tivesse misericórdia deles. Um desses relatos foi em Jonas.
Quando, acredito que muita gente conhece a história do Jonas com a baleia, né? Um peixe grande, não diz baleia na Bíblia, diz um peixe grande que a gente acredita ser uma baleia. Então Jonas, Deus manda Jonas ir para Nínive. Nínive era uma cidade que estava muito corrupta, muita maldade, muita perversão. E o Senhor manda Jonas, que era um profeta, ir para Nínive, para falar que o Senhor iria destruir Nínive. Então Jonas fala, não vou para lá, aquele povo terrível, mata tudo, não vou para lá. Jonas sai, ele vai para Tarsis e pega uma embarcação. No meio da embarcação começa uma tempestade, ele sabe, ele tem aquela convicção de que é ele fala, sou eu o problema, me joga no mar. Jogam Jonas no mar e vem ali um peixe, come Jonas. Sejam muito bem-vindos. Come Jonas, Jonas passa 3 dias na barriga do peixe, né? E durante esse tempo, ele tá ali orando e pedindo pro Senhor, conversando com o Senhor, né? Tentando sair, tentando reverter aquela situação. Enfim, o peixe cospe Jonas, o Senhor fala, Jonas vai pra Nínive. Ele fala, tá bom, Senhor. Eu gosto de contar a história pras meninas assim, pras minhas filhas. Vai pra Nínive, Jonas. Jonas fala, tá bom, Senhor, eu vou pra Nínive. Então Jonas vai pra Nínive e quando ele fala desse decreto, né, dessa perdi a palavra aqui, desse decreto de destruição, de que o Senhor iria destruir Nínive, as pessoas se arrependem, a cidade inteira se arrepende e é decretado um jejum. Então as pessoas vestem pano de saco, jogam cinza na sua cabeça e nem boi, nem animal, nem gente, nem ninguém podia comer nem beber. Foi um jejum absoluto. Então temos aí um jejum absoluto, nem água, nem comida. E um jejum pedindo que o Senhor tivesse misericórdia, que revertesse aquele decreto de destruição que ele já tinha declarado sobre Nínive. Então temos aí um jejum absoluto, não comer, não beber. Outra pessoa que fez o jejum absoluto foi Esther. Sejam muito bem-vindos. Esther fez o jejum absoluto de 3 dias, sem comida e sem bebida. Ela decretou que ela e as criadas dela e todo o povo judeu não comesse nem bebesse por 3 dias, e eles estariam ali clamando para que o Senhor revertesse a condenação contra os judeus. Amã, que era o segundo abaixo do rei, queria destruir todos os judeus. Ele não sabia que a rainha também era judia, mas ele queria destruir o primo da rainha, Mardoqueu, que ele não gostava. Mardoqueu não se submetia a ele. Mardoqueu sabia que ele era mau, não se submetia a ele, então ele queria matar. Ele queria destruir todos os judeus, queria aniquilar todos os judeus. Sejam muito bem-vindos. Então Esther decide decretar ali um jejum para que ela tivesse favor com o rei, a favor do povo judeu. E assim foi feito, ela conseguiu reverter, fez um banquete ali, revelou para o rei que Amã é quem queria destruir todos os judeus. E tiveram a situação revertida ali. Os judeus foram salvos. Então temos aí o jejum também absoluto, que foram 3 dias. Sem comida e sem bebida. 3 dias, jejum absoluto. Nós temos também jejum parcial. Como que seria o jejum parcial? Sejam muito bem-vindos. Mardoqueu, sim, maravilhosa demais essa história. Eu gosto de contar a história. Então vamos lá. Temos jejum parcial. Jejum parcial você pode ver de 2 formas. Parcial no dia, por exemplo, eu vou ficar tanto tempo sem comer, ou parcial no sentido de eu vou tirar alguma coisa, não vai ser um jejum absoluto. Eu não vou ficar sem comer e sem beber. Eu vou, por exemplo, tirar um alimento que eu gosto. Eu vou ficar sem café. Vou ficar, sei lá, 40 dias sem café. 1 ano sem café. Esse jejum é, meu Deus do céu, hein? Poderoso. bem desafiador para quem gosta de café. Então seria um jejum parcial. Você não está tirando tudo, você está tirando alguma coisa que você gosta ou por um período de tempo. Por exemplo, até o meio-dia. É um período do dia. Ou até o entardecer, até
6 horas da tarde ou até o pôr do sol. Você decide aí, por exemplo, uma vez por semana eu vou ficar 24 horas, ou 2 vezes por semana vou ficar 24 horas, ou toda semana eu vou fazer um jejum absoluto de 3 dias. Meu Deus, Deus te abençoe também, porque também é forte, poderoso. Então você decide aí como é que vai ser esse jejum parcial. Vai ficar um tempo sem se alimentar? Quanto tempo? 6 horas não é jejum não. Deixa de sem vergonhice. Imagina aí, ó, até 12 horas também é muito fácil, porque a gente dorme, se você janta 8 horas da noite, você já tem 4 horas até meia-noite, dormiu, você acordou até 6 horas da manhã, tem mais 6 horas de sono, só tem mais 2 horinhas para fazer. Muito fácil. Aumenta isso aí, faz pelo menos até meio-dia. Janta e come do outro dia meio-dia. Isso não é difícil não, isso é bem fácil de ser feito. Mas se você é novo no jejum, comece assim. Ou comece tirando o alimento que você gosta muito. Tira aí um café, tira um pão, tira o arroz, ou tira o jantar, ou tira o almoço. Tira alguma coisa que vai... isso aqui tá difícil demais. Nossa, que vontade de comer. Quando a gente começa é muito difícil. A gente não aguenta, né? Dá vontade de comer, dá hora de comer, você fica, meu Deus! Ou quando você tira alguma coisa que você gosta muito. Então, jejum parcial. Temos também jejum aí, falam jejum de um dia, né? Então, você pode decidir, vou ficar 24 horas. Ou tem jejum de um dia, que é no Yom Kippur, que são 25 horas de jejum. Nesse aí você não dorme. É o dia do perdão do Senhor, é um dia específico por ano. Esse ano vai ser do dia 11 para o dia 12 de outubro, de sexta para sábado. Acredito que é 11 para 12 ou 12 para 13, acho que é 11 para 12, é de sexta para sábado. Nesse jejum, você não faz nada, você não pode tocar, você não pode trabalhar, você não pode fazer nada, você não pode tocar em água, não vai escovar os dentes, não vai tocar em água, não pode o povo se vestir de pano de saco. 11 para 12, tá vendo? 11 para 12 de outubro. Não pode pôr roupa bonita, se embelezar, passar batom, nada. Mas nem pentear o cabelo, ver o dia que você acordar, você vai ficar. É um dia assim para realmente você se humilhar na presença do Senhor. Se humilhar na presença do Senhor. E aí você pode perguntar, por quê? Por que ficar nessa feiura na presença do Senhor? Deus não precisa disso. E fedendo, sem escovar os dentes, sem tomar banho, sem dormir, Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Mas é você se humilhando na presença do Senhor, é você dizendo para o Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou uma pecadora. Esse é o dia do Yom Kippur, é o dia do Senhor anular a consequência dos seus pecados. Então vamos lá, você pede perdão ao Senhor pelos seus pecados, Ele te perdoa, mas você vai sofrer as consequências. O Senhor te perdoa, você se perdoa, muito importante. Mas temos a consequência do pecado. A consequência do pecado não é anulada. No Yom Kippur, que é uma vez por ano, temos aí a chance dessa consequência do pecado ser anulado. Tem que fazer direitinho, tem que seguir o que manda direitinho, né? Não trabalhar, não comer, não tomar água, não tocar em água, nada. Ele é bem detalhado, mas temos aí uma forma de você se humilhar, de você clamar ao Senhor por perdão, clamar para anulação da consequência do seu pecado. Realmente se humilhar na presença do Senhor. O Senhor não precisa disso. Até fala uma palavra, na palavra do Senhor, uma passagem que fala assim, ó, o Senhor fala: e por acaso eu preciso de sangue de bois e de bodes? Eu não preciso disso. Se eu quiser algum animal, se eu tiver fome, você acha que eu vou te falar? Se eu tiver fome, o mundo é meu, eu faço o que eu quiser. Eu não preciso do seu sacrifício, o Senhor não precisa do nosso sacrifício. Quem precisa somos nós. Então o jejum não é para Deus. Não é pra gente agradar a Deus, não é pra gente torcer o braço de Deus e Deus vai lá e faz o que eu tô te pedindo. Não. O jejum é pra nós. É pra que a gente que tem o nosso coração quebrantado, para que a gente se humilhe na presença do Senhor, para que a gente reconheça quem de fato nós somos. Nós não somos o Todo-Poderoso, não. Muitas vezes a gente acha que eu sou dono da minha vida, eu posso todas as coisas e tal.
Abaixa sua bola. É igual a gente faz com criança, né? Quando começa a ficar, daí os seus 7, 8 anos, começa a criar asinha e começa a responder. Pá, 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 pá. Abaixa sua voz, abaixa o tom de voz. A mãe aqui sou eu. Se coloca no seu lugar. Então o jejum é mais ou menos isso aí pra gente. Se coloca no seu lugar. Você não é nada. O sopro do Criador, o sopro do Todo-Poderoso está em você, está em nós. Respire comigo. O sopro do Criador está em você. E no dia que ele decide tirar, é assim, ó. É um segundo. Ninguém consegue, sejam muito bem-vindos. Ninguém consegue adicionar que seja 1 milésimo de segundo de tempo à sua existência. Nós não podemos nada, nós somos dependentes do Senhor, completamente dependentes do Senhor. Então o jejum é uma forma nossa de olhar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, olha para mim, Senhor, quebranta o meu coração, boa noite, quebranta o meu coração, que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha, Senhor, e não a minha, que seja a sua. Então vamos lá, temos o jejum, também quando Paulo virou Saulo, né? Não, quando Saulo virou Paulo. Saulo perseguia os cristãos, então Jesus aparece para ele na estrada, um clarão, e Saulo cai, fica cego. E Jesus fala para ele: por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? E aí ele fica ali cego por 3 dias. E durante aqueles 3 dias ele não come nada, não aceita comer nada. E é muito interessante que durante esses 3 dias o Senhor está restaurando a identidade de Saulo, o transformando em Paulo, o grande pregador, de perseguidor, foi o grande pregador que levou a palavra do Senhor aos gentios, que apresentou Jesus aos gentios, ao povo que não era judeu. Os gentios eram os que não eram judeus. Então, Paulo, de perseguidor, vai ao maior pregador do evangelho, pregador de boas novas. E durante aqueles 3 dias que ele não comeu, que ele esteve cego, ele vai vivendo um processo e tem a sua identidade restaurada. Então já temos vários tipos de jejum aí. Temos o de 3 dias, sem água, sem comida. Pode fazer o 3 dias só sem comida. Não é fácil. Pode fazer aí 24 horas. Começa assim, ó. Começa com 12 horas. Depois vai aumentando, ou começa tirando o alimento. Depois faz 12 horas. Depois aumenta um pouco mais. Depois faz um dia, faz 24 horas. Não faz o 3 dias antes de fazer 24. Faz 24 primeiro. Eu lembro que eu fiz assim. Eu nunca tinha feito 3 dias, falei, vou fazer 24 horas primeiro. Foi muito difícil ficar 24 horas sem comer. Quando tava dando a hora de comer, já tava querendo atacar tudo, desesperada. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tava desesperada já. Então começa aos poucos. Vai tirando o alimento, depois tira o tempo, aumenta, fica sem comer por um tempo, depois vai aumentando esse tempo. Temos também ali 14 dias de jejum, quando Paulo estava numa embarcação, num navio, e esse navio enfrenta uma tempestade, todo mundo acha que vai morrer, e a tripulação toda fica 14 dias sem comer, achando que todo mundo vai perecer. Então Paulo fala para eles: come, vamos comer, ninguém vai aparecer, nem um fio de cabelo da cabeça de ninguém vai cair. Seja muito bem-vinda. Nenhum fio de cabelo da cabeça vai cair, porque um anjo do Senhor apareceu e me falou: mas a embarcação vai se perder sim, mas vocês não, fica no barco, segue as instruções, coma, ninguém vai perecer. Ficaram ali 14 dias sem se alimentar. Então temos aí um jejum já maior, né? Começamos com o parcial, tivemos o de um dia do Yom Kippur, pode ser um dia sem ser Yom Kippur, só simplesmente sem comer. Tivemos o de 3 dias, o jejum absoluto. Tivemos o absoluto do pessoal de Nínive também, sem comida, sem bebida. E agora tivemos um de 14 dias. Depois temos lá 21 dias, jejum de Daniel. Daniel não comeu coisa gostosa, não bebeu vinho por 3 semanas.
Daniel orava 3 vezes ao dia, na manhã, meio-dia e ao entardecer. E Daniel não comia coisas gostosas. Então, quando a gente faz jejum de Daniel, a gente não vai comer leites e derivados, a gente não vai comer, por exemplo, um pudim você não vai comer, você vai comer arroz, você vai comer feijão, você pode comer milho, grão de bico. Quando eu fiz a última vez, o que eu comia mais era grão de bico, eu fazer saladão. Grão de bico, tomate, milho, champignon, sei lá mais o que, tofu. Então você vai fazer como se fosse uma dieta vegetariana. Vegetariana, mas você... Dieta vegetariana tem ovo, né? Você não vai usar nada animal, nada de fonte animal. Então não vai ter ovo, não vai ter queijo, não vai ter leites, não vai ter... Já falei dos ovos, né? Não vai ter nada de fonte animal. Sejam muito bem-vindos. Não vai ter nada de fonte animal. E ele fez esse jejum lá por 3 semanas e ele orava, ele buscava ao Senhor 3 vezes ao dia, enquanto ele fazia esse jejum. Sejam muito bem-vindas, meninas. Enquanto ele fazia esse jejum. É um jejum também desafiador pra gente nos dias de hoje. Acredito que pra ele também foi, né? Mas jejum que você não come carne. Então você não vai comer carne, você vai comer só... Chega no café da manhã, gente, você não tem ovo pra eu comer, você não tem pão pra eu comer. Não posso comer manteiga, que também é derivado. Vou comer o quê? A gente fica meio assim. Aveia, vai comer aveia. Pode comer pasta de amendoim, pode comer castanha. Vai inventando aí, faz vegetais. Não é um jejum fácil também. É um jejum que às vezes você perde muito peso também. Mas esse não é o intuito. O intuito é se quebrantar na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, para que a vontade dele seja feita também. E para nossa transformação, matando a nossa carne, dizendo para a nossa carne, quem está no controle sou eu, porque a nossa carne não converte. A nossa carne, seja muito bem-vinda. A nossa carne quer o que é ilícito, ela não quer estar aqui acordada 10h30 da noite, ainda ela não quer estar acordada, ela quer estar dormindo. Ela quer estar dormindo, ela quer estar em frente à televisão com um pote de sorvete. Ela só quer coisa assim, ela não quer treinar, ela não quer se cuidar, ela não quer fazer nada. Ela não quer ler um livro, quer fazer nada. Eu quero ficar de boa, tranquilona. Ela quer o que é ilícito, ela quer beber à vontade, ela quer usar drogas, ela quer tudo disso. A nossa carne não converte. A nossa carne precisa ser subjugada. Você precisa dizer para ela, eu estou no controle e vamos ver. Vou te fazer passar fome para você ver. Você vê quem é que tá no controle. Vou te mostrar aqui quem é que manda nisso. Sejam muito bem-vindas. Então temos um jejum aí de 21 dias. Depois nós temos jejum de 40 dias. Primeira vez que eu ouvi esse jejum de 40 dias, eu falei, meu Deus do céu, isso é impossível. Isso é impossível. É um jejum que Jesus fez quando Jesus foi, assim que Jesus foi batizado. Jesus foi, o Espírito Santo desceu sobre Jesus e se ouviu uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, de quem me comprazo. Esse é meu filho amado, eu me agrado dele. E aí, assim que Jesus foi batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E durante 40 dias, Jesus jejuou. Não diz se ele não tomou água, mas ele não comeu. Então, Jesus passou 40 dias sem comer. Lembrando que Jesus, quando veio, sejam muito bem-vindos, meu primo entrou também. Quando Jesus veio em carne, ele era totalmente humano. Ele era totalmente humano, ele era Deus, mas ele era totalmente humano também. Então, sim, ele sentiu fome como nós sentimos fome. Ele sentiu fome como nós também. Ele não tinha uma capacidade sobrenatural de não sentir fome, ele sentiu fome também. Então, esse é um jejum pesado também, jejum de 40 dias, jejum pesado. E Jesus fez esse jejum de 40 dias. E aí, quando Jesus foi ser tentado, a primeira área que Satanás atacou foi na sua identidade. Ele tinha acabado de ouvir, esse é o meu filho amado. E ele vai lá, vai ser tentado, se és mesmo filho de Deus, a primeira área foi a identidade. Mas Jesus estava fortalecido, o corpo dele estava fraco.
O corpo dele estava com fome. A Bíblia diz que Jesus, depois dos 40 dias, teve fome. Então, o corpo dele estava fraco já. Jejum enfraquece o nosso corpo. Tem dia que você está fraco, você não consegue fazer nada. Mas o seu espírito está fortalecido. Então, Jesus estava com o seu espírito fortalecido. Então, o jejum nos fortalece. Então, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse jejum de 40 dias, eu falei, isso é impossível. Não fiz jejum ainda 40 dias sem alimento, mas já fiz com uma janela pequena por dia de alimentação, pouquinhas horas, 3 ou 4 horas. E aí depois, por 40 dias também, mas ainda não tive coragem de fazer. Sou muito grata a Deus pela sua vida também, Miss Lene, maravilhosa. Então não tive coragem ainda de fazer esse jejum. Mas conheço pessoas que começaram fazendo de 40, bom, fizeram vários, chegaram de 40, depois chegaram de 50, a pastora Larissa. E depois ela fez o de 70 dias. Meu Deus do céu. Quando você acha que 40 é impossível, a pessoa vai lá e faz um de 70. Meu Deus do céu. Não é impossível. Mas enfim, então Jesus jejuou por 40 dias. E o jejum, por que ele fortalece o nosso espírito? Olha só, é tão interessante que quando os discípulos tentam expulsar o demônio de um menino, não sei se é do Gadareno, eles não conseguem. E eles falam para Jesus, por que nós fizemos tudo que o Senhor nos ensinou e nós não conseguimos, sejam muito bem-vindos, e nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus falou, porque tem certo tipo de casta que só sai com jejum e oração. Então nós precisamos viver uma vida jejuada. Nós precisamos estar sempre prontos, com o nosso espírito fortalecido. O seu corpo vai estar enfraquecido com jejum longo, né? Ou jejum de 3 dias. O segundo dia você está subindo pelas paredes. No terceiro dia você está contando as horas já para acabar. Deixa eu ver. Muitas vezes somos levados a entender que jejum é uma barganha com Deus, exatamente. Mas a real é a nossa mortificação, é um brinde e de brinde uma descontaminação de toxina que alimentamos. Exatamente. O jejum começa a te desintoxicar também, né? Exatamente isso aí. Muita gente acha que é uma barganha, que vai torcer o braço de Deus. Vou fazer isso e Deus vai lá e vai me atender. Olha só, o rei Davi, ele adulterou com Batseba. Ela era casada. Ele viu ela um dia, ele estava passeando pelo deck do palácio, esqueci o nome, pela varanda, esqueci o nome. E ele viu a Batseba tomando banho. Ele falou, vai lá, pega essa mulher que eu quero ela pra mim. Ele já tinha muitas mulheres, ele não precisava pegar a mulher do outro, né? Pegou a mulher, teve relações com ela, a mulher fica grávida. Ele vai e manda o marido da mulher pra guerra, quando descobre que a mulher tá grávida, manda o marido dela pra guerra pro marido dela morrer. E aí, quando Davi é confrontado pelo profeta, e ele vê o que ele tinha feito, né? O profeta chega pra ele e fala assim, um homem tem muitas ovelhas. Deixa eu ver se é ovelhas mesmo. Deixa eu checar. Eu acho que é isso mesmo. Um homem tem muitas ovelhas. Davi confrontado pelo profeta. Deixa eu ver para não falar bobeira. O profeta Natan repreende Davi. Vamos lá. Ó. Havia 2 homens que viviam numa cidade. Um era rico, o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto o pobre só tinha uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que este homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel.
Então Natan disse a Davi: esse homem é você. Você pegou a única mulher que o outro tinha, enquanto você tinha várias. Você não precisava pegar a mulher do outro, mas foi lá e pegou. Enfim, a mulher fica grávida, a criança nasce. O Senhor fez com que a criança ficasse gravemente doente. E essa criança ficou por 7 dias, ela ficou doente. Nesses 7 dias, Davi vestiu pano de saco, jogou cinzas na cabeça e jejuou, não comeu nada. E clamando ao Senhor que ele tivesse misericórdia, que ele restaurasse a saúde daquela criança, né? E não o levasse. Mas, passados 7 dias, a criança veio a falecer. Então, nem sempre o que você está pedindo, o Senhor vai fazer ao seu favor. Nem sempre Ele vai atender o seu pedido. Mas, naquele momento, olha só, olha a reação de Davi ao saber da notícia que a criança tinha morrido. Seja muito bem-vinda. Ao saber que a criança tinha morrido, Davi foi lá, lavou o seu rosto, se ungiu, sentou e foi comer. E aí não entenderam nada, falaram: como assim? Quando a criança estava viva, ele jejuou, e ele orou, e ele clamou, e agora a criança morreu, ele levanta, senta, sejam muito bem-vindos. Ele senta e ele vai comer e se unge, e ele foi glorificar ao Senhor. Ele foi glorificar ao Senhor, ele sabia que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ele sabia que ele estava ali pagando uma consequência do seu pecado, ele estava sendo disciplinado pelo Senhor, mas ele não pecou. Ele reconheceu o seu pecado, né? Pediu perdão para o Senhor e ele não voltou a pecar. Ele foi glorificar o nome do Senhor. Ele foi glorificar o nome do Senhor. Mesmo em meio a tamanha dor, ele foi glorificar o Senhor. Então o jejum não é para a gente barganhar com Deus, não é para a gente torcer o braço de Deus, não é para que a nossa vontade seja feita, mas jejum é para que o Senhor esteja lá, trazendo revelação para a nossa vida de quem nós somos nele, quebrantando, mortificando a nossa carne, e para que a vontade dele seja cumprida em nós e através de nós. Então o jejum é uma arma poderosíssima. Quem não tem a prática de jejum, comece hoje mesmo. Aprenda, comece a jejuar. Comece pouco, né? Comece pequeno, sejam muito bem-vindos. Comece pequeno, comece tirando um alimento que você gosta. Como, por exemplo, ali o livro Cultura do Jejum. Eu tenho esse livro. Ele tá aqui, ó. Deixa eu pegar. Pastor Luciano Subirá, especialistíssimo em jejum. Todo ano ele faz jejum de 40 dias. A primeira pessoa, além de Jesus, que eu fiquei sabendo que fazia jejum de 40 dias foi o pastor Luciano Subirá. Incrível, incrível. Posso dar algum trechinho aqui para vocês, se vocês quiserem. Deixa eu ver. Ó. Podemos comentar que jejuamos? A Bíblia nos diz em Mateus 6, de 16 a 18. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Seja muito bem-vinda. As pessoas, ele ia para academia, gente. Ele foi jejuando. Nesse último, ele foi jejuando, indo para academia todos os dias. Então, ó, quando jejuar, não sai contando que tá jejuando, não sai com cara doente. Ai, tô jejuando. Ai, nossa, eu tô muito cansada, tô muito fraca. Ai, tô jejuando. Não! Aqui fala, ó. Quando jejuar, unge a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que em secreto te vê. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, Jesus condenou o exibicionismo das pessoas, de mostrar: sou muito santa, sou muito santa, jejuando, tô fraco porque eu tô jejuando quase 50 dias, 100 dias aí, ó, nossa, uma refeição só por dia, nossa, eu sou santo demais. Jesus condenou isso, tá? Jesus condenou isso. Aqui ele fala também: e se eu falhar? E se eu estiver jejuando e eu falhar? E se eu falhar?
Pede perdão pro Senhor, continua. Pede perdão pro Senhor e continua. Você vai falhar. Às vezes você vai falhar. Então você vai falar, tem muita coisa marcada aqui, tá cheio de coisinha que marcada. É um livro maravilhoso. Então nós vamos falhar às vezes, você vai esquecer que você tá, por exemplo, que se você cortou aí um chocolate e você vai esquecer, aconteceu comigo, de não estar comendo chocolate, não comer nada que tem chocolate, não comer o próprio chocolate, não comer barrinha que tem chocolate, não comer nada que tem chocolate. Mas esquecer ir lá tomar uma proteína pronta que tem chocolate. E só alguns dias depois lembrar e falar assim, meu Deus, eu tomei, me perdoa, Senhor, o Senhor conhece meu coração. O Senhor sabe que eu de coração não fiz, realmente eu falhei, me perdoa. Mas continua, manda ver, tá? Não continua, não fique se condenando, continua. Nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos errar. No começo, às vezes você vai falar assim, Senhor, eu vou jejuar 3 dias. No começo pode ser que você não aguente, você fala assim, Senhor, me perdoa, eu tô muito fraca, eu preciso encerrar o meu jejum aqui, mas eu vou tentar depois de novo, mas me perdoa. Então, realmente siga aí o que você conseguir. O Senhor conhece o seu coração, tá? Se você está tentando, se você está aprendendo ainda, se você está tentando, o Senhor conhece seu coração e Ele vai aceitar. Mas vá aos poucos para que você possa entregar o seu melhor para Deus. Então vá aos poucos, vai subindo aí essa escadinha do jejum aos poucos. Quando você vê, você está enfiando um jejum dentro do outro e fazendo jejum aí, fazendo, como é que é outra palavra sem ser jejum? Alguém me ajuda aí, eu esqueci. Propósito. Fazendo propósito aí de 1 ano, tirando alguma coisa, ou outro propósito maravilhoso, sem redes sociais. Isso não é jejum, é propósito. O jejum é só tirando alguma coisa, o alimento é tirando o alimento por um tempo, é tirando algum alimento. Quando você tira alguma outra coisa, é um propósito. Já fiz demais, eu falava que era jejum de compras, depois eu fui entender que era propósito de compras. Então eu não comprava, eu falava por 3 meses eu não vou comprar nada pra mim. Nossa, mas era difícil demais. Você fica aquelas roupas mais, a mão coçava, falava assim, nossa, Senhor, estou de jejum. Era o propósito. É também muito desafiador. De redes sociais. No começo, seu dedo vai direto. Você fala, ui, é bom até deletar o aplicativo no começo. Mas é maravilhoso também, vai te desintoxicar também daquela necessidade. Toda hora tá clicando. Maravilhoso também. Então vá aos poucos, vai fazendo combinadinho aí de propósito com tirar um alimento e vá crescendo no jejum, nessa cultura do jejum. Nós precisamos viver uma vida jejuada. Nós precisamos. O jejum, para quem é filho do Senhor, para quem conhece, para quem serve Jesus, não é opção. O jejum, para quem serve Jesus, não é opção. É um estilo de vida que você precisa implementar, que você precisa adotar, precisa viver uma vida jejuada. Temos perguntas? Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida? Ficou bem esclarecido? Conta pra mim. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente já esclarece. Se não, já podemos encerrar. Seja muito bem-vinda, Ana. Já estamos finalizando a live sobre jejum, mas vai ficar salva. Depois você pode voltar. Amém. Obrigada, Alexandre. Obrigada. Deus te abençoe. Vamos compartilhar então, gente. Então, bora lá. Que Jesus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Estamos aqui na nossa série Mulher Virtuosa, quem a achará? Tivemos muitos homens sacerdotes aqui também, sacerdotes do lar, que também precisam viver uma vida jejuada. A mulher virtuosa, o homem que é sacerdote do seu lar, precisam viver uma vida jejuada.
Precisamos aprender. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Comecem aí a dar os seus passinhos. Quem não pratica jejum ainda, comece a dar os seus passinhos. Numa vida de jejum, aprenda, viva o jejum. E veja sua vida espiritual aí ser transformada. Veja como seu espírito ficará fortalecido. Beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Fiquem com Deus. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Fiquem com Deus.